Se eu te perguntasse qual profissão tem o maior patrimônio médio do Brasil, você acertaria? Aposto que não. E olha que eu também errei no meu primeiro palpite, antes de ver esse dado. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o ranking completo, com dado oficial, direto da Receita Federal. E o número 1 vai te surpreender. Esses dias eu me deparei com uma ferramenta nova que a Receita Federal liberou. Um painel público que cruza dados do imposto de renda por profissão, mostrando o patrimônio médio declarado por cada categoria, com base nas declarações entregues esse ano, referentes ao que cada contribuinte ganhou e acumulou no ano passado. Fiquei curioso e resolvi investigar, de trás para frente, contando regressivamente do 10º lugar até o primeiro, vestindo o figurino de cada profissão conforme a contagem avança, só para sentir, na pele, o que cada posição representa. E já adianto, o topo desse ranking não é quem a maioria das pessoas imagina. Spoiler, eu errei feio. Guarda esse palpite errado aí, porque a gente vai voltar nele lá no final. Antes de eu começar a contagem, se você também não faz ideia de qual profissão vem em primeiro lugar, deixa o like agora. Ajuda muito esse vídeo a chegar em mais gente curiosa, igual eu, que também vai errar o palpite e vai gostar de descobrir. E se inscreve, porque toda semana eu trago um dado oficial desses que ninguém repara que existe, escondido em algum painel público que quase ninguém sabe que pode consultar de graça. Vamos começar. 10º lugar do ranking, advogados da iniciativa privada, com patrimônio médio declarado de R$1.100.000. Visto o terno, pego uma pasta de couro, ajeito uma gravata que não sei nem fazer o nó direito, e penso em quantos anos de faculdade, exame da ordem e trabalho duro estão por trás desse número. Sem falar em quantos advogados eu conheço que estão bem longe dessa média, começando carreira, montando escritório pequeno, brigando por cliente. 9º lugar, advogados públicos e procuradores da Fazenda, com R$1.200.000. Uma faixa acima dos colegas da iniciativa privada, ligados diretamente ao serviço público. Carreira de concurso, estabilidade e uma trajetória bem diferente de quem monta escritório próprio e depende de cliente para fechar o mês. 8º lugar. E aqui uma das minhas surpresas. Médicos com R$1.400.000. Visto um jaleco, penduro um estetoscópio no pescoço e confesso para você, eu, sinceramente, imaginava a medicina bem mais perto do topo do ranking, quase certeza de que ia aparecer entre as 3 primeiras posições. Mas o dado da Receita mostra que a média fica na parte de baixo dessa lista, empatada com outra categoria bem menos falada no dia a dia. Faz sentido pensar que médico é uma categoria gigante, que vai desde quem está começando residência até quem tem clínica particular há 30 anos. A média acaba puxada por essa variedade toda. 7º lugar, servidores de carreira do Banco Central e da CVM, também com R$1.400.000, empatados com os médicos. Uma categoria pequena, pouco comentada no dia a dia, quase invisível fora do noticiário econômico, mas que aparece firme nessa contagem, puxada por carreiras de concurso extremamente concorridas e salários que crescem bastante com o tempo de casa. 6º lugar, produtores da área agropecuária, com R$1.600.000. Troco o figurino para uma bota e um chapéu de campo, e penso no tanto de terra, maquinário e patrimônio que uma propriedade rural acumula. E como esse tipo de patrimônio, diferente de um salário, cresce de outro jeito, ligado à terra, ao maquinário, ao gado e não só ao contra-cheque que cai todo mês. É um patrimônio que existe mesmo em ano de safra ruim, só que guardado em forma de bem, não de dinheiro em conta. 5º lugar, empatado. Dirigentes e presidentes de empresas industriais e atletas e desportistas, ambos com R$1.700.000. Aqui eu realmente me visto de 2 personagens diferentes num intervalo curto. Visto um terno de executivo, dou uma de dirigente comandando reunião. Depois, troco para um uniforme esportivo qualquer. Calço uma chuteira, só para sentir a diferença entre os 2 mundos que, segundo a Receita, terminam empatados na mesma média, apesar de virem de trajetórias completamente diferentes. Um construído em escritório e sala de reunião, o outro em quadra, campo ou piscina. Muitas vezes desde criança. Chegamos na metade da contagem, e o padrão já começa a ficar claro. Quanto mais perto do topo, menos óbvio o motivo. Nenhuma das 5 primeiras posições que eu ainda vou revelar é a resposta óbvia que a maioria das pessoas daria de primeira. Nenhum banqueiro, nenhum dono de rede varejista, nenhum nome de peso do mercado financeiro tradicional. É tudo carreira construída dentro de estrutura, seja pública ou privada, ao longo de muitos anos.
Quarto lugar, diplomatas e profissões afins, com R$ 2.500.000. Visto algo mais formal ainda, quase um traje de cerimônia, pensando numa carreira de concurso extremamente concorrido, um dos mais disputados do serviço público brasileiro, com décadas de dedicação, mudanças de país, aprendizado de idiomas, que aparece bem à frente de profissões que a gente costuma associar mais rápido com riqueza, tipo empresário ou investidor. Terceiro lugar. Aqui, o painel da Receita mostra Judiciário e Ministério Público empatados, ambos com R$ 2.900.000 de patrimônio médio. Juízes, desembargadores, promotores, procuradores, carreiras de Estado, com décadas de concurso público disputadíssimo e magistratura por trás de cada trajetória individual. O dado é só isso, um número médio, sem julgamento sobre como ele se formou, sem entrar em nenhum debate sobre salário, benefício ou estrutura de carreira. Só o retrato estatístico que a própria Receita divulgou. E chegamos no topo. Segundo lugar e primeiro lugar. Só que aqui, olha que curioso, não teve segundo lugar de verdade. Porque a distância entre a posição 3 e a posição 1 é grande o suficiente para não deixar dúvida sobre quem lidera com folga. Primeiro lugar do ranking da Receita Federal. Titulares de cartório, com patrimônio médio declarado de R$ 3.300.000. Não é banqueiro, não é dono de empresa gigante, não é apresentador de televisão, nem influenciador, nem nenhuma das profissões que normalmente aparecem quando alguém pergunta quem ganha mais no Brasil. É quem administra cartório, registro de imóveis, tabelionato, reconhecimento de firma, aquele tipo de serviço notarial que a gente usa sem parar muito para pensar em quem está por trás do balcão, geralmente só quando precisa reconhecer uma assinatura ou registrar uma escritura. Fico ali parado, com o último figurino que consegui montar para essa posição, meio sem saber muito bem como representar visualmente titular de cartório. Porque é exatamente esse o ponto. É uma profissão discreta, sem uniforme reconhecível, sem imagem pronta na cabeça de ninguém, e ainda assim no topo absoluto do ranking. É o tipo de serviço que a gente usa em momentos pontuais da vida. Comprar um imóvel, abrir uma empresa, autenticar um documento, e raramente para pensar no funcionamento por trás daquele balcão, na estrutura de concessão pública que envolve esse tipo de atividade. Ou em quantos anos de concurso e experiência jurídica costumam anteceder essa posição. Para você sentir o tamanho real dessa distância. O patrimônio médio entre todos os declarantes do imposto de renda no Brasil, segundo a própria Receita, foi de R$ 409.000. Ou seja, o topo do ranking tem um patrimônio médio quase 8 vezes maior que a média nacional dos declarantes. Vale um parênteses importante aqui. Esses números representam só quem declarou imposto de renda dentro de cada categoria. Não é o patrimônio de cada profissão inteira no Brasil. É a média de quem entregou declaração naquele grupo específico. E o dado, por si só, não explica a origem desse patrimônio. Pode vir de concurso, de mercado, de herança, de décadas de carreira, de uma combinação de tudo isso. A Receita só mostra o retrato final, não a história por trás de cada número. É importante lembrar disso antes de tirar qualquer conclusão apressada sobre qualquer uma dessas 10 categorias. O painel foi feito para dar transparência estatística, não para apontar dedo. E tem um dado complementar que eu acho que fecha bem essa reflexão. Vindo de outro levantamento, esse do Ministério da Fazenda, divulgado num relatório separado sobre distribuição de renda e riqueza no país. O 1% mais rico do Brasil concentra 37,3% de todo o patrimônio declarado no país. Ou seja, menos de 2 milhões de pessoas, num país de mais de 200 milhões, seguram sozinhas mais de 1/3 de toda a riqueza que aparece nas declarações de imposto de renda. É um número grande até para quem já esperava alguma concentração. Não é sobre apontar culpado nenhum, nem sobre nenhuma profissão específica ter feito algo errado por estar nessa lista, nem sobre nenhuma categoria da nossa contagem de hoje. É só um retrato, atualizado, oficial, de como o patrimônio se distribui no Brasil hoje, e de como esse retrato quase sempre é diferente do que a gente imagina antes de ver o dado de verdade. E olhando para o ranking inteiro de novo, do 10º ao 1º, dá para notar um padrão interessante. Quase todas as posições envolvem, de um jeito ou de outro, concurso público, carreira jurídica ou algum tipo de barreira de entrada bem alta, anos de estudo, prova concorridíssima, ou décadas construindo uma trajetória específica. Não aparece nesse topo 10 nenhuma profissão de entrada rápida,
nem nenhuma carreira que se constrói em poucos anos. É quase todo mundo que passou uma vida inteira dentro da mesma trilha profissional, sem trocar de área no meio do caminho. E aqui eu quero saber de você. Antes desse vídeo, qual profissão você imaginava que apareceria em primeiro lugar nesse ranking? Deixa nos comentários o seu palpite original, mesmo que tenha errado feio como eu quase errei, sem vergonha nenhuma, porque eu também apostei em banqueiro e dono de rede de lojas antes de abrir o painel da receita. E é engraçado pensar que, se eu tivesse perguntado isso para 10 pessoas na rua, provavelmente nenhuma delas ia chutar titular de cartório como resposta. É esse tipo de dado que a gente só descobre quando alguém realmente vai atrás da fonte oficial, em vez de ficar repetindo o que ouviu em roda de conversa. Tiro o último figurino que vesti nessa contagem toda, guardo de volta no closet improvisado que montei para gravar esse vídeo, e fico pensando em como um painel de dados consegue derrubar tanta suposição em poucos minutos. A gente cresce ouvindo umas ideias meio soltas sobre quem ganha mais no Brasil, repetidas de conversa em conversa, sem nunca checar contra um dado oficial. E quando checa, o resultado quase sempre é mais surpreendente do que a versão que a gente carregava. Às vezes o topo é discreto demais para imaginar, e às vezes o que parecia óbvio nem aparece perto da primeira posição. Fico com essa sensação de ter aprendido alguma coisa genuinamente nova hoje, do tipo que não vem de opinião de ninguém. Vem só de abrir um painel público e olhar os números frios, sem interpretação prévia de terceiros. É um lembrete de que dado oficial, por mais seco que pareça numa tabela, costuma contar uma história bem mais interessante do que qualquer achismo que a gente carrega há anos sem nunca ter conferido. E por falar em número que ninguém checa, se você ainda não viu, teve um vídeo aqui no canal sobre os primeiros 100 mil reais guardados, mostrando que esse valor equivale a mais de 5 anos de trabalho só com o salário mínimo. E o que muda de verdade quando esse dinheiro começa a render sozinho, sem eu precisar trabalhar 1 hora a mais por isso. Esse vídeo tá ali do lado, no card. Depois desse ranking aqui, fica ainda mais interessante ver a outra ponta dessa história, a de quem tá construindo o primeiro patrimônio do zero, longe de qualquer posição desse top